Hoje nós vamos trabalhar então com sombra. Nós vamos fazer um exercício utilizando uma esfera para poder exercitar o trabalho com sombra. Para que haja uma sombra é necessário que haja luz. Nós percebemos os objetos em um espaço através da sua sombra. A luz pode ser natural ou artificial. A sombra define ele no espaço, né? Podemos perceber uma sombra que está nele mesma, que é a sombra própria, e uma sombra que é projetada na superfície em que ele se encontra, que é uma sombra projetada. Então vamos lá. Nós vamos precisar então da folha branca, né? Pode ser o seu caderno de arte, um lápis de desenho 2B, 4B, 6B. Eu vou utilizar um lápis 9B também, que eu tenho, muito bom. Nós vamos então começar a fazer o desenho com o lápis 2B. Vamos fazer uma esfera, uma forma circular. Pode utilizar algum instrumento que você tem em casa, um compasso, ou até mesmo uma forma circular que você tenha na sua casa. Eu vou fazer o desenho à mão livre mesmo. Nós temos então uma forma circular. Para que haja então uma sombra, nós precisamos então de uma luz natural ou uma luz artificial. Vamos imaginar então aqui a incidência de uma luz vinda deste lado, como se fosse a luz do sol. Então aqui nós teríamos a luz natural. Lembrando que a luz pode ser artificial. Vamos imaginar que essa circunferência, essa esfera, ela está numa superfície. E a incidência de luz está vindo nessa direção. Nós vamos começar então a trabalhar da seguinte forma. Nós vamos imaginar que a luz está batendo aqui, neste lado da esfera. Este lado todo aqui, ó, nós vamos começar a trabalhar a sombra. Nós vamos fazer rachuras. Seria um sombreado mais rústico por toda a esfera. Esse trabalho de sombreamento, ele deve ser por partes. Nós devemos começar o trabalho de uma forma mais leve e colocando a sombra mais forte de acordo com que nós vamos trabalhando o desenho. Podemos pegar esfuminho, ou se não, um pedaço de papel higiênico dobrado com uma pontinha, passar pelo desenho, suavizando os traços que são deixados pelo lápis.
Essa sombra que nós estamos trabalhando é a sombra própria do objeto. Se nós temos uma incidência de luz deste lado, então vai haver uma formação de sombra do lado de cá do objeto. Podemos fazer a mesma coisa que nós fizemos nessa esfera na superfície, achurando levemente. Vamos pegar de novo papel higiênico e vamos passar, diminuindo os traços que ficam no desenho. Nosso trabalho ainda não está pronto. Nós vamos agora forçar mais o lápis na região em que a sombra fica mais forte, que é a parte aqui, ó. Essa parte que está mais afastada da luz. Então a gente pode começar nessa região, com o lápis deitado, inclinado. Vamos sombreando. Existe um espaço entre a superfície e o objeto, porque a luz bate na superfície e ela reflete. Quando ela é refletida no objeto, se forma uma sombra, uma luz refletida, aliás. Essa luz fica nessa região aqui, ó. Então essa região ela vai ficar mais clara. Depois nós podemos pegar uma borracha ou uma monozero e ir apagando próxima à superfície, na circunferência da bola ou da nossa esfera, para que haja uma separação do desenho. Mas isso a gente vai fazendo aos poucos, porque a gente ainda vai trabalhar mais ainda nessa esfera. Vamos escurecer mais a nossa sombra que foi projetada. Essa sombra, então, é a sombra projetada.
Estou usando esfuminho. Nós temos então a nossa esfera, né, com a sombra então projetada, que fica fora do objeto, e a sua sombra própria. Quando você for limpar o seu desenho, não passe a mão, porque você vai sujar o seu desenho todo, porque o grafite ele solta o desenho. Você pode utilizar uma escova para limpar o seu desenho ou um pincel seco e limpo.